verso 25 ao 32, para então nós entrarmos no verso de número 1 do capítulo 5, amém? Então nós estaremos vendo do capítulo 4, do verso 25 ao 32, apenas para lembrarmos, e depois estaremos entrando no capítulo 5. Nessa manhã estaremos meditando especificamente no versos de número 1 e número 2 do capítulo de número 5. Então, estarei fazendo a leitura e logo após estaremos orando todos juntos. Capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graças ao que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, do qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, e perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor, bendito seja o teu nome. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração nessa manhã. A minha oração nessa manhã, Senhor, ela vem se juntar a cada uma daquelas que já foram feitas até o presente momento. Nós engrandecemos o teu santo nome, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos conduziu até esse presente momento. Te louvamos, Senhor, porque temos desfrutado de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. Temos desfrutado do ensino da tua palavra, temos desfrutado da presença do teu Espírito Santo habitando em nós, temos desfrutado da comunhão uns para com os outros, Senhor. Isso são algumas das coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor chamou das trevas para o reino do teu Filho amado. Pai querido, nossa oração nessa manhã é que o Senhor conduza essa palavra, Senhor, e que ela encontre corações, Senhor, abertos, preparados, como uma terra que foi adubada pelo agricultor para receber a boa semente. E que essa semente, Senhor, sendo lançada, ela venha crescer, germinar e dar frutos para a honra e a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração nesse primeiro momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um breve resumo, irmãos. O versículo 25 do capítulo 4, o Paulo ele começa falando com os irmãos para abandonarem a mentira, né? Abandonar a mentira e falar a verdade uns para com os outros. O argumento que ele usa por que nós devemos então falar sempre a verdade para com o nosso irmão? Porque nós somos membros de um mesmo corpo, estamos ligados uns aos outros. E mentir, ele quebra o 8º mandamento da lei de Deus. Então, quando eu minto para o meu irmão, que está ligado, que é um membro do corpo de Cristo juntamente comigo, eu quebro um mandamento da lei de Deus, que é o 8º mandamento da lei do Senhor. Não darás falso testemunho. Amém? Então, toda vez que você mente para o seu irmão, você está cometendo um pecado, porque além de você estar mentindo não que você possa mentir para qualquer pessoa, mas o Paulo ele usa esse argumento: não mintais uns aos outros, porque vocês são membros de um mesmo corpo. Tá? E toda vez que nós mentimos, irmãos, além de fazermos a vontade do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e Jesus ele fala para aqueles
fariseus, que é aquele que mente faz a vontade do seu pai, que é o diabo, nós quebramos o mandamento, o 8º mandamento da lei do Senhor: não darás falso testemunho. Ele prossegue dizendo: quando ficarem irados, não pequem, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira, né? E ele diz isso porque quando nós conservamos a ira em nossos corações, nós, como eu falei na última pregação, nós abrimos espaço para que o diabo use dessa ira, né, para fazer muitas vezes coisas terríveis. E quando nós nos iramos, irmãos, e conservamos a nossa ira, o que é que Jesus fala contra aquele que se ira contra o seu irmão? Ele já matou o seu irmão. Aquele que se ira, né, é como se tivesse matado. Então, quando nós nos iramos, irmãos, quando nós conservamos a ira, nós quebramos o 5º mandamento da lei do Senhor: não matarás, né? O Senhor Jesus, ele diz, né, que a lei diz: não matarás, mas aquele que se irá contra o seu próximo, ele já matou o irmão no seu coração. Então, quando nós nos iramos, nós quebramos o 5º mandamento da lei de Deus. Amém? Aí ele prossegue: que não furte. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe para ter o que dividir com aquele que tem necessidade. Furtar quebra o 7º mandamento da lei do Senhor. Ou seja, você vê, irmãos, como tudo que ele vem falando, tudo que ele vem mostrando para nós não fazermos, são quebras de mandamento da lei de Deus, são pecados contra a lei do Senhor. Ele diz, no versículo 4, ele diz para nós abandonarmos as práticas carnais. No versículo 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graças aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Ou seja, ele vem mostrando para nós, irmãos, para que não haja em nossas vidas as obras da carne, né? Porque essas coisas também são coisas que entristecem o Espírito Santo. E agora ele vai falar no versículo 30, versículo de número 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Aí agora ele vai entrar no versículo 32, eu queria que nós tentássemos na nossa meditação a partir desse versículo, e no versículos 1 e 2 do capítulo de número 5. Amém? Ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, também como Deus em Cristo perdoou vocês. O Paulo, ele começa esse versículo 32, irmão, ele vai citar aqui 2 atributos de Deus, tá? Bondade e compaixão ou misericórdia. E ele vai nos trazer a seguinte fala: pelo contrário, não pratiquem nada disso que ele falou anteriormente, mas sejam bondosos e compassivos. Bondade e compaixão ou misericórdia, irmão, são atributos, para quem tem estudado conosco às quartas-feiras, são 2 atributos comunicáveis de Deus, tá? Atributos comunicáveis, nós entendemos aqueles atributos de Deus que ele compartilha com o homem. O homem, ele tem condição, o homem não é bom, né? Como Jesus mesmo falou, mas o homem é capaz de ter bondade em si. O homem, ele é capaz também de ter misericórdia um do outro, tá? Então, o que o Paulo vem dizendo aqui, olha, não pratiquem essas coisas que ele fala anteriormente, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos ou misericordiosos, é a mesma coisa, né? E por que ele diz isso, irmãos? Ele vai falar da seguinte forma, da seguinte questão: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, né? Nós temos condição também de perdoar uns aos outros. E ele usa o exemplo que nós podemos ser
bondosos, compassivos, perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, esse é um chamado para que nós exerçamos esses atributos a qual Deus compartilha conosco, de sermos bondosos, misericordiosos e perdoadores, tá? Então nós temos essa condição de sermos bondosos, compassivos e perdoarmos uns aos outros. E o Paulo ele vai usar o argumento seguinte, irmão, no capítulo 1, ele vai dizer, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Tá? Sejam imitadores. Façam essas coisas e imitem aquilo que Deus fez com vocês. Deus foi bondoso com vocês. Deus foi misericordioso com vocês. Deus, ele perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que ele fez todas essas coisas, sejam imitadores de Deus. Imitem essas coisas que ele fez. Imitem isso que o Pai de vocês fez. E sejam imitadores de Deus como filhos amados. Por que imitadores de Deus como filhos amados, irmãos? Nós entendemos que todo filho, toda criança, ela tem a tendência de imitar o seu pai, de imitar os seus pais. Você já viu aquela criança que o pai está ali se barbeando e ela está brincando ali, imitando aquilo que o pai está fazendo? Muitas vezes ela quer até aquela espuma também para imitar a mesma coisa. Você já viu aquela menina que a mãe está ali dando um jeito no cabelo, retocando a maquiagem, aquela criança ela quer fazer a mesma coisa que a mãe dela está fazendo? É isso que o Paulo está pedindo para nós. Para que nós imitemos aquilo que o nosso pai faz, aquilo que o nosso pai já fez. Ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E como que nós podemos imitar a Deus, irmãos? Como que nós, então, temos essa capacidade para imitar a Deus? Nós temos essa capacidade de imitar a Deus, primeiramente, como Paulo diz, porque nós somos filhos de Deus. E os filhos, eles têm que ter as características, eles herdam as características do seu pai. Você lembra que você nasceu de novo? Você não é mais a velha criatura, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você agora tem um pai, seu pai é Deus. Tá? Antes você não era filho, mas agora você é filho, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Então, como filhos amados, nós temos condição, então, de imitar os nossos pais. Então, depois desse chamado ao perdão, no versículo 32, o chamado é, imitem o vosso pai. Né? Imitem o vosso pai da mesma forma que os nossos filhos fazem conosco no nosso cotidiano. Aqueles que são filhos de Deus pela graça, eles se tornam parecidos com o Pai Celestial. O apóstolo João, ele diz que aquele que não ama, ele não provém de Deus. Então, como é que nós devemos imitar o nosso Pai? Amando, sendo bondoso, sendo misericordioso e perdoando os nossos irmãos, assim como o nosso Pai nos perdoou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é um chamado, irmãos, que nós devemos refletir. Porque como filhos de Deus, irmãos, nós somos agora participantes da sua natureza divina. Tá? Como filhos de Deus, nós somos participantes da sua natureza divina. Vamos abrir as nossas escrituras em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos número 3 e número 4.
Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e sua virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vocês se tornem participantes da sua natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, o que o Pedro está dizendo aqui, que Deus ele nos concedeu que sejamos participantes da sua natureza divina. Nós podemos, então, exercer aqueles atributos de Deus que são incomunicáveis? De forma alguma. Nós não podemos jamais ser oniscientes e não poderemos jamais ser onipresentes. Amém? Mas nós poderemos ser bondosos, poderemos ser misericordiosos e podemos ser pessoas que perdoam uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós não temos a natureza divina, mas nós somos participantes da natureza divina. Então, como participantes dessa nova natureza, como dessa natureza divina, nós temos condições de fazer o que o Paulo diz aqui. Sejais bondosos, compassivos ou misericordiosos, e perdoem-se uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Vocês têm condições de imitar, por isso ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados de Deus, imitem o vosso Pai. Como filhos amados de Deus, imitem o vosso Pai. Abandonem tudo aquilo que ele falou, lembra? Abandone a mentira, abandone a ira, abandone a maledicência, abandone as coisas carnais. Sejam bondosos, misericordiosos, compassivos, perdoadores. Imitem o vosso Pai que está nos céus. O Paulo coloca isso como ordenança. Sejam imitadores. Imitem o vosso Pai que está nos céus. Nessa esfera de imitação, irmãos, ele passa de um espírito perdoador para a manifestação de amor. Esse amor não é apenas sentimental, ele é sacrificial. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Aí ele continua. No verso de número 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Verso de número 2. Agora ele vai passar então para sair da esfera do perdão, da esfera da imitação, e agora ele entra na esfera do amor, do amai-vos. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como sacrifício e cheiro suave, e sacrifício e aroma agradável a Deus. Então ele sai da esfera do apenas ser bondoso, do ser misericordioso, do ser perdoador, e ele nos coloca agora na esfera de sermos imitadores de Deus e amarmos uns aos outros. Da mesma forma que Cristo agradou a Deus, nossas ações de amor, irmãos, ao nosso próximo, devem ser feitas de forma agradável ao Senhor. O sacrifício de Cristo, e os irmãos, acredito que já leram o livro de Êxodo, Deuteronômio. O sacrifício de Cristo ele é aceito como aroma agradável a Deus.
O sacrifício de Cristo é um sacrifício que é agradável ao Senhor. O Senhor recebe o sacrifício de Cristo quando ele se entrega na cruz do Calvário. A prova que Deus aceita o sacrifício de Cristo é que ele ressuscita Cristo Jesus. Ele ressuscita Cristo Jesus, então o sacrifício de Cristo ele foi aceito. Deus ressuscita o Filho. O sacrifício de Cristo foi aceito como aquele aroma, né? Você lembra ali do Antigo Testamento? Os animais eram queimados e aquela fumaça subia até as narinas do Senhor e o Senhor aceitava o sacrifício pelo pecado do povo. Então, da mesma forma, a palavra do Senhor diz: vivam em amor, como também Cristo nos amou como oferta e sacrifício agradável a Deus. O amor, irmãos, o nosso amor, o amor que Cristo manda que nós tenhamos uns pelos outros, não é apenas um amor sentimental, ele é um amor sacrificial. Levai as cargas uns dos outros, isso é se sacrificar. Gálatas capítulo 6 diz: levai as cargas uns dos outros. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos no meio de uma comunidade onde as pessoas querem ser servidas e não querem servir. As pessoas estão prontas, sempre prontas a receber, mas nunca querem oferecer. O amor que Deus, que a palavra do Senhor manda que nós tenhamos uns pelos outros, irmãos, é um sacrifício como o sacrifício de Cristo, um sacrifício de servir. Jesus dá esse exemplo quando ele lava os pés aos seus discípulos. Ele dá um exemplo de serviço. O sacrifício de Cristo, que é aceito por Deus, é um exemplo, né, de alguém que está disposto a dar a vida pelo seu irmão. Então, da mesma forma que Cristo agradou a Deus, nossas ações de amor pelo nosso próximo, elas devem ser feitas de forma agradável ao Senhor. Por que de forma agradável ao Senhor, irmãos? Porque tudo que eu fizer pelo meu irmão, tudo que eu fizer pelo meu próximo, eu tenho que fazer com prazer. Eu tenho que fazer com alegria. Como a palavra do Senhor nos diz: sejam bondosos e misericordiosos. Bondosos e misericordiosos. Exercer bondade e exercer misericórdia. E quem é o exemplo de todas essas coisas? Jesus, ele é o exemplo de todas essas coisas. Jesus é o exemplo de bondade, Jesus é o exemplo de amor e Jesus é o exemplo de misericórdia. Imitadores de Deus como filhos amados. Como que nós imitamos o Senhor como filhos amados? Olhando para as coisas que o Senhor fez por nós e fazendo pelos nossos irmãos aquilo que Cristo fez por nós, imitando. Fazendo da mesma forma. Fazendo da mesma forma. Porque quando Cristo, ele nos serve, irmãos, ele como Deus, ele se sacrifica por cada um de nós, o que Cristo está fazendo ali é dar exemplo. Tá? O que Cristo está fazendo é dar exemplo. O que Cristo está fazendo é ensinar. Não há nada que Cristo mandou fazer que ele não tenha feito. Não há nada que Cristo mandou fazer que ele não tenha ensinado na prática. Nós estamos entre os homens lendo o livro A Malignidade do Pecado. E na quarta-feira eu tive a oportunidade de fazer a leitura do livro. E há uma parte que me chamou muita atenção, irmãos, que ele diz de pessoas que sofrerão maior castigo. Quando ele fala de pessoas que estão domingo após domingo exposto à palavra de Deus dentro da igreja, e essa palavra não produz mudança na vida dessa pessoa. Aquela parte é uma parte muito, sabe, irmão, muito impactante. Ele relata exatamente isso. Pessoas que estão domingo após domingo dentro da igreja, exposto a sermão bíblico, nós não estamos falando aqui exposto a movimentos, não, exposto ao sermão bíblico,
mas que aquele sermão bíblico, ele nunca causa um efeito na vida dessa pessoa. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa nos impactar a mudanças. A palavra de Deus, ela precisa nos levar a fazer coisa que nós não estamos fazendo. Nós estamos na parte prática da epístola de Efésios. Irmãos, a palavra, ela precisa nos levar a praticar aquilo que nós não estamos praticando. Não adianta para nós sentarmos em um banco, domingo após domingo, expostos à leitura da palavra de Deus, à exposição da palavra, e essa palavra não trazer mudança para a nossa vida. Irmão, se isso estiver acontecendo, tema. Se isso estiver acontecendo conosco, tema. Estiver acontecendo com você, tema. A palavra, ela precisa produzir frutos na tua vida. A palavra, ela precisa produzir frutos na minha vida, irmão. Essa palavra não é apenas para nós ouvirmos, irmos embora para casa e quando sairmos ali pelaquela porta de vidro, esquecermos tudo que foi falado. A ordem é: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor. Vivam em amor. Vivam na prática do amor. Vivam na prática do amor. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Como também Cristo nos amou. Vivam em amor como também Cristo nos amou. Se Cristo nos amou, por quê? Se Cristo me amou, irmão, por que eu não vou amar o meu irmão? Se Cristo me amou, sendo eu pecador, por que eu não vou amar o meu irmão? Não, eu não vou amar o meu irmão porque ele tem defeitos. Eu sou perfeito, então. Eu não amo o meu irmão porque ele tem defeitos. Quando eu falo que eu não amo o irmão meu porque eu tenho defeito, que ele tem defeitos, irmãos, eu estou me colocando na posição de uma pessoa perfeita. Cristo me amou, sendo eu ainda pecador, irmão. Então, o exemplo é: vivam em amor como Cristo vos amou. Quando Cristo deu a vida por você, você estava coberto, estava morto em delitos e pecados. Você vivia para lá e para cá, fazendo a vontade do mundo, de Satanás e da sua carne. E Cristo deu a vida por você. Então, qual é o imperativo? Vivam em amor, como Cristo vos amou. Você já percebeu, irmão, que muitas vezes as pessoas têm a tendência de se afastar de irmãos que agem muitas vezes da forma como ela não concorda? Você já percebeu? Esse irmão tem coisas nele que eu não concordo, então eu me afasto, né? Eu me distancio dele. Irmãos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, que nós temos que se afastar de algum tipo de irmãos. Aquele que se dizendo irmão é avarento, fornicador, aquele irmão que vive realmente na prática das obras da carne. O Paulo diz assim: com esse nem ainda comais. Mas o Paulo não fala para eu me afastar do meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Tem pessoas que se o irmão não pensa exatamente igual a ele se afasta. Ele mantém distância. Vivam em amor como Cristo vos amou. Vos amou e por você se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
que Cristo fez por nós foi isso. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. O amor de Cristo não foi um amor de palavras. O amor de Cristo foi o amor de atitude. E esse tem que ser, irmãos, a imitação que nós temos que fazer de Deus, que nós temos que ter de Deus. Nós temos que imitar a Deus dessa forma, amando com atitude. Não amando em palavras. Amados, não ameis em palavras, mas de atitude. Quando o apóstolo Paulo diz, sejam imitadores de Deus, é isso que ele quer dizer, irmãos. Que nós devemos imitar a Deus amando, fazendo aquilo que ele fez. Amando. Quando nós amamos, nós imitamos a Deus. Aquele que não ama, esse não provém do Pai. Então que nós possamos viver, irmãos, verdadeiramente no exercício da prática do amor. Abandonando todas essas coisas, abandonando a mentira, abandonando a ira, abandonando as obras da carne, estando prontos a carregar as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros. Compartilha com o teu irmão o problema dele. Compartilha com ele o problema dele. Alivia a carga dele. Compartilhar a carga um do outro, sabe o que é, irmão? É aquela pessoa, você já viu? Aquela pessoa que vem da feira carregada, do mercado carregado de sacolas. E tu vai lá e pega metade das sacolas para levar para ela. Compartilhar a carga um dos outros. Então, se o meu irmão tá cheio de problemas, se o meu irmão está carregado de problemas, se o meu irmão está carregado de aflições, eu, em amor, sendo bondoso e misericordioso, eu vou e compartilho com ele as cargas dele. Porque, irmão, é muito fácil eu querer que você leve metade das minhas cargas. É muito fácil eu estar carregando um fardo e querer dividir o peso do meu fardo com você. Mas eu também preciso, irmão, dividir o peso do teu fardo comigo. Não é só quando o fardo é meu que eu te procuro para compartilhar, para dividir o peso do meu fardo. Eu também te procuro quando eu sei que você está com um peso sobre você, que você não está conseguindo carregar sozinho, e eu vou lá então e eu compartilho o peso desse fardo que você está carregando. Irmão, deixa-me ajudar a carregar um pouco desse peso que você está carregando. Mas aí para isso, irmãos, você precisa entender o relacionamento que eu tenho contigo e o relacionamento que eu tenho com você. Porque muitas vezes esse fardo que tu está carregando é algo que é de dentro da tua casa. Então, para você compartilhar comigo, você precisa ter essa relação de corpo para comigo, essa relação próxima de membros do mesmo corpo, para que você então possa compartilhar o teu fardo comigo. E aí aqui entra aquilo que nós chamamos de comunhão. Aí é aquilo que é onde entra aquela questão do relacionamento entre irmãos. Entendeu? Porque você só vai compartilhar o teu fardo com aquela pessoa que você sabe que tem capacidade para dividi-lo com você. Sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Se o Paulo diz como filhos, é porque nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. E se nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai, nós confiamos uns nos outros. Nós amamos uns aos outros. Quando eu falho com você, você me perdoa.
E quando você falha comigo, eu perdoo você. Bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Por isso, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como é que um filho imita o pai? Olhando aquilo que o pai faz e procurando fazer igual. Como é que uma filha imita a mãe? Olhando para as coisas que a mãe faz, procurando fazer igual. É dessa forma, os filhos, os pais são exemplos para os filhos. Porque se na minha casa eu tenho uma criança de 2, 3 anos e eu grito com minha esposa, eu chuto o meu cachorro, ele vai fazer as mesmas coisas, irmãos. Porque ele é uma criança que imita o pai. Se a mãe grita com o pai, essa criança também vai gritar com o seu pai, porque ele está vendo a mãe dela gritando. Nós somos exemplos para os nossos filhos, como Deus é exemplo para nós. Não há nada que Jesus ensinou que ele não tenha feito. Imitadores do Pai. Imitadores de Deus como filhos amados. Nosso Pai é o nosso exemplo. Nosso Cristo é o nosso exemplo. Quando Jesus ele chega ali antes da ceia, ele pega aquela toalha para secar os pés dos seus discípulos, porque esse serviço, irmãos, para quem não sabe, era dado para o escravo menos capacitado da casa. Tem aquele escravo que tinha capacidade de ser marceneiro, outro tinha habilidade, e aquele escravo que não tinha habilidade nenhuma, o que ele fazia era, quando chegavam os visitantes, ele lavava os pés do visitante, né, por causa da poeira, aquela sandália, o calçado naquela época era sandália, aquelas pessoas, visitantes, vinham pela estrada, sujavam todos os seus pés. Quando eles chegavam na casa a ser visitada, tinha aquele escravo próprio para isso. Ele lavava os pés daquela pessoa, secava os pés daquela pessoa. Era o escravo com menor capacidade dentro da casa. E foi esse exemplo que Jesus tomou. Jesus chega no dia da ceia, ele coloca uma toalha e lava os pés dos discípulos um por um, até Pedro, né, como sempre, chegar e dizer: Senhor, não vai me lavar os pés. Não vou permitir isso. Jesus falou: se não te lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Mas o que Jesus estava fazendo ali, irmãos, não era um exemplo de uma falsa humildade. Porque teve um determinado momento que Jesus falou: vocês me chamam de mestre, e tem razão, eu sou mesmo. O que Jesus estava fazendo ali era dar um exemplo. Era deixar um exemplo para nós, que nós devemos servir uns aos outros em amor. Imitadores do Pai. Bondosos, misericordiosos, servindo, se sacrificando como Cristo se sacrificou e amando uns aos outros como Deus nos amou e nos perdoou em Cristo Jesus. Que esse possa ser o nosso exemplo. Amém? Vamos nessa manhã louvarmos ao Senhor, nos colocarmos de pé. Vamos louvar ao Senhor. Hoje temos... Perdão, irmãos. Hoje é a ceia do Senhor. Nós vamos orar nesse momento e logo após nós estaremos ministrando a ceia. O louvor hoje é só no final. Amém? Hoje a ceia, a dinâmica do culto é um pouco diferente. Amém? Então vamos orar ao Senhor e logo depois o pastor Alexandre estará ministrando a ceia do nosso Senhor. Senhor Deus, Senhor, como é maravilhoso ter um Pai como o Senhor como exemplo. O Senhor é um exemplo a ser seguido. Nos capacita, Senhor, a seguir o Teu exemplo. Porque, Senhor, como já foi falado nessa manhã, não há nada que o Senhor mande nos fazer que o Senhor não tenha feito primeiro. Quando o Senhor manda que nós amemos uns aos outros, é porque o Senhor nos amou.
Quando o Senhor manda nós servirmos uns aos outros, é porque o Senhor serviu. O Senhor é o exemplo para nós. E que nós verdadeiramente, Senhor, nos congregando nesse local, não sejamos, Senhor, como Thomas Watson falou, pessoas que entram, ouvem, mas não praticam. A tua palavra diz que não adianta ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então que o teu Espírito Santo que habita em nós, ele nos dê cada dia a capacidade, Senhor, para praticarmos verdadeiramente a tua palavra. Que o teu Espírito que habita em nós, ele nos capacite a cada dia sermos bondosos, misericordiosos, perdoar-nos uns aos outros e amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou e nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus, nós, nessa manhã, estaremos participando do teu memorial, Senhor. Como o Senhor deixou estabelecido, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Nós estaremos vendo então, Senhor, nessa manhã, o Evangelho dramatizado às nossas frentes. Estaremos vendo o Evangelho visível diante de nós, sendo exposto diante de nós na celebração da ceia. Que o Senhor, meu Pai, continue, Senhor, nos abençoando e nos ensinando, porque cada dia necessitamos de aprender mais do Senhor. Louvamos ao teu santo nome, por esse momento, Senhor, por todo o momento que tivemos até agora e por esse momento que irá acontecer, Senhor, onde a tua igreja, os teus santos, ligados ao teu corpo, remidos pelo teu sangue, estarão participando, Senhor, do teu memorial para a glória do teu nome, em nome de Jesus.